Fala galera, esse aqui é mais um podcast e vídeo, dessa vez, pro B1. E no vídeo / podcast de hoje, a gente tem a honra de receber Rodolfo Abrantes. Olá! E eu estou aqui com a outra host desse podcast, Rebeca Cruz. E com o nosso líder, Thiago Gomes. Nosso pastorzão. Sou eu. Tem que falar que é podcast também. Sou eu. E a gente veio bater um papo aqui com o Rodolfo. E Rodolfo, acho que assim, pra começar assim, já bem esse podcast, que aqui é uma coisa séria, né? Não sei se você percebeu que a gente aqui é muito sério, a gente leva isso aqui muito a sério. Sim. E tem assim uma pergunta que tá rolando assim, uns boatos, uns burburinhos, e eu acho que é importante pro seu público que você responda. É verdade, Rodolfo? Não, isso é muito sério. É verdade que você torce pro Flamengo? Olha, eu não queria contar isso pra ninguém, porque é uma coisa muito íntima, é um segredo muito oculto, mas o que é que eu posso fazer, né, se eu escolhi viver uma cultura de reino? Aleluia, manto sagrado. Exatamente, não tem... Pra que torcer pra outro? Porque existe outro time pra torcer no Brasil? Não tem. Não foi a gente que escolheu o Flamengo. Foi o Flamengo Como é que que nos escolheu. escolheu? Então, gente, Foi Deus que enviou. como a boa vascaína que sou, me retirando dessa conversa, tô brincando. Brincadeiras à parte, né? Foi só um quebra-gelo básico. Eu queria começar essa entrevista te perguntando sobre algo que eu vi umas entrevistas que você deu, enfim, num canal de TV, não vou falar qual, né? Vou fazer aquela propaganda. E você falou sobre reconciliação com o Digão, e eu achei isso muito legal, porque assim como todo mundo do B1, a gente acompanha desde lá do inicinho e a gente gosta muito de ver tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi, o que o Senhor te ensinou nessa reconciliação, porque eu sinto que muitas vezes pessoas que acabam de se converter, assim, falam, aquela vida não é mais pra mim, e ignoram até as pessoas. Eu não sei se foi o seu caso, mas assim, o que você pensa sobre isso? O que você gostaria de falar pra gente sobre isso? Eu acho que tem fases, né? Assim, vou começar pelo final. Tem fases. Eu acho que no começo da caminhada, e assim, no meu caso particularmente, era um mundo muito grande que me prendia. Todo mundo, quando vem para Cristo, tem um certo mundo que te prende, né? Um sistema. Você está inserido num sistema. E o mundo que me prendia era muito grande. Então, para eu sair, porque eu consegui me livrar desse mundo, eu tinha que usar todas as minhas forças. E aí você radicaliza. Não no sentido de simplesmente estar convicto de dar um passo e não voltar atrás. Mas, cara, você foge com todas as forças daquilo. Assim como a Bíblia tem... A gente vive na época da graça, mas a Bíblia, ela completa, ela tem o Antigo Testamento. Eu acho muito válido esse princípio meio Antigo Testamento na nossa vida, sabe? Tipo assim, exatamente, essa camisa do diabo rasga, essa música do capeta, né? Quebra. É bom ter essa essência. É legal porque assim você precisa remover altares, de certa forma. Remover, enfim, laços, destruir pontes. Você precisa... E tudo isso te protege, né? É como aquele mar vermelho que se abre para você passar, mas depois ele fecha para você nunca mais voltar para ali. Então, entender que existe o tempo disso. Né? Depois, com o tempo, com maturidade, você começa a perceber, ok, essa já é minha natureza. Já não há a menor chance de eu escorregar, de eu voltar atrás. O velho homem. Exatamente. É nesse ponto, quando eu já não sou mais do mundo, que eu posso estar nele. Né? É tipo assim... Pode ter influência nele. Exatamente. Por quê? Porque ele já não exerce mais influência em mim. Jesus, cara, é um exemplo muito lindo que eu percebo assim, após a ressurreição de Cristo, esse novo corpo dele, que é o mesmo, mas é completamente diferente, é um mistério muito grande, ele atravessa paredes, ele come com os caras, ele desaparece na frente de todo mundo, ele aparece e você não reconhece, daqui a pouco quando ele quer você reconhece. Ou seja, essa habilidade de entrar e sair de ambientes e se manter íntegro, eu acho que você precisa de maturidade para isso.
Não é aquele cara que acabou de sair da rave, aceitou Jesus e vai voltar para a rave para evangelizar os amigos. Esse cara vai cair. Não é tempo. É tempo dele ficar sólido primeiro e depois voltar. Ok, essa foi a primeira parte. O que a reconciliação com o Digão me ensinou foi algo a respeito de você, cara, guardar o teu coração. Né? Eu me lembro que eu irritei muita gente por não falar nada quando falavam de mim. Minha mulher mesmo, minha mulher da guerra, ela é da espada, tipo assim. Alexandra, a gente te adora, parece aqui também. A Ali mesmo ficava muito revoltada. Cara, olha o que estão falando de você, você não fala nada, você não responde nada. Parece que você é um sangue de barata, parece que você é uma mosca morta, não tem boca para nada. Mas eu entendia que Deus me queria calado. Guarda, preserva. E assim, tem uma passagem que fala muito forte sobre isso, que é a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo vai embora de casa, o pai você não vê resistência daquele pai contra a ida dele. O que é que o pai faz? Ele guarda a aliança, engorda o bezerro e espera a volta. Sim. Então assim, você tem que prepara a volta. Eu vi uma pregação do Chris Wallace falando sobre isso. Prepara a volta, sabe? Prepara a volta daquele que foi. E eu percebi que mesmo de uma maneira inconsciente, isso era Deus fazendo. Não era uma coisa consciente, estou me guardando para coisa. Não. Quando o Digão me procurou, foi dia de 23 de junho, se eu não me engano. Desse ano. Quando ele me procurou, eu precisava estar com o meu coração limpo. Eu precisava estar, de certa forma, esperando essa volta, esperando isso acontecer algum dia. E o fato de eu não ter agredido a ele pessoalmente, ele se ofendeu muito com a minha saída, ele se ofendeu com o tom com o qual eu me referia ao Raimundos, ele achava que era rejeição, enfim, e tudo isso eu entendo, mas eu jamais falei nada dele. O fato de não ter falado nada dele me poupou de ter que ficar pedindo perdão por um monte de coisa depois. Então assim, aquele negócio, cara, é mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Um dos pastores lá da minha igreja, chamado pastor Juscelio, ele falou um treco que eu achei muito legal. Ele falou, em resumo é assim, você está aqui para ser ofendido e ai de ti se ofender alguém. É basicamente isso. Então eu percebi que Deus, de certa forma, preparou esse encontro, né? No tempo certo. No tempo certo. E assim, o Digão foi muito humilde, muito sincero quando ele me procurou e assim, quando eu respondi a ele falou, pô, Digão, queria te pedir perdão, não sei o que. Eu falei, cara, quando eu comecei a falar com ele, já começou a chorar. E aí eu já percebi, cara, tipo assim, ele foi surpreendido com um abraço, ainda que fosse por telefone, sabe? Não teve aquele valeu, brother. Sabe, tipo assim, aquele cara friozão. Não, tipo, eu tava esperando a tua volta. Né? Exatamente. Então, foi um treco muito de Deus. Mudou minha vida. Porque nesses 19 anos, se tinha um peso grande sobre mim que eu nem sabia que ele existia, mas de tanto tempo você carregar, você nem lembra que ele existe. Aquela corcunda, sabe? É aquela dor no joelho que você acostuma que ela existe. Quando sai, você fala, poxa, meu, agora eu tô começando a viver. Verdade. E a gente é alcançado com uma graça, né, cara? Eu lembro da minha conversão, que eu fui tomado por uma graça, por um amor que eu não sabia. E o meu coração se inclinava para viver algo novo, uma mudança radical. E realmente, o reparo das coisas, né, é importante. Mas também, como o Rodolfo falou, é importante saber as estações, né, o tempo de cada coisa, se você está preparado para isso. Exato. É porque eu acho que a gente tem muita essa mentalidade de a gente tem que estar em paz com todos, tem que perdoar, e a gente acha que essas coisas são instantâneas. Mas às vezes leva anos. Existe um processo. E há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas. Eu me lembro de uma vez, eu vi uma adolescente, aquela fase questionando tudo, né? Numa reunião, numa casa, perguntando para um pastor, por que Deus mandava matar todo mundo no Antigo Testamento? Poxa, as crianças, sabe? Então, tipo assim, Deus conhece o fim. E Deus percebia o tanto que aquelas culturas já estavam completamente endemoniadas ao ponto de, se você deixar viver, eles vão ser o espinho na carne. É ali a primeira parte que esse espinho na carne aparece na Bíblia. Se vocês deixarem eles viverem, eles vão ser um espinho na carne. O espinho na carne, ele é
ele era uma expressão a inimigo, ao opositor. Tanto que muita gente fica perguntando, pô, qual era o espinho da carne de Paulo? Cara, era um opositor. Era alguém enviado de Satanás, que esbofeteou ele algumas vezes, que se opunha a tudo que ele pregava. Alguém que, talvez, um judaizante, que aonde Paulo passava, ele despregava tudo que Paulo falava. Sabe? Tipo assim, faz sentido. Faz sentido. E então eu entendo que há tempo para tudo. Há tempo de você plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de fazer amizade e há tempo de ficar distante. E cabe a gente a discernir isso, quando é tempo de todas as coisas, sabe? Jesus é um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Mas ele também diz, eu vim para trazer espada. Não cuida que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, quando é o tempo de honrar pai e mãe e quando é o tempo de deixar pai e mãe. Sabe? A gente precisa estar ligado em Deus. Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E tudo isso na Bíblia parece contraditório, mas fala de tempos. Existe um tempo que é propício para isso, o outro é propício para aquilo. E não adianta você fazer uma coisa bonitinha na hora errada. Ela não vai funcionar. É a coisa certa no momento errado, se torna coisa errada. Exatamente. Eu tinha uma pergunta. Quando estava acontecendo todo aquele mover de Descende e tudo mais, você participou, acho que em Brasília, correto? Brasília e o Allianz também. Eu não estava aqui no Brasil, isso me doía o coração demais, mas eu estava no lugar onde Deus tinha me separado para estar. A Bethel. Eu estava fazendo a escola da Bethel e eu vi a comoção dos brasileiros e de todos ao redor do mundo. Gente, tudo compartilhando, falando o que Deus estava fazendo no Brasil. E tudo que você vivenciou no palco e até hoje, né, a gente está colhendo os frutos de pessoas se levantando, pessoas se despertando para o que Deus está fazendo através da nossa nação. O que você tem sentido, o que Deus tem falado com você, que Deus está fazendo na nossa nação e no mundo também. Cara, muito interessante o evento Descende, né? A igreja, desde o ano de 2019, concordou que esse era o ano do envio. E o Descende seria simplesmente não o evento, porque o evento já toma um nome pejorativo, mas ele ia ser o memorial, o start de algum acontecimento de que, impulsionar essas pessoas. Uma consciência, havia uma causa nisso, não foi um show, enfim. Mas eu conversando com um pastor amigo meu numa live, e ele falou de uma coisa que, poxa, estava na cara, era tão óbvio, eu nunca tinha percebido isso. O Descend, ele foi uma mutação do The Call. Sim, né? do Luengo. O Luengo tinha o The Call, que era um movimento de oração, de consagração. Eu me lembro que em 2013 para 2014, eu senti Deus me chamando para um período de consagração, não entendi o que era. E aí o Luciano Subirá me deu um livro do Luengo, que chamava DNA do Nazireu. Ele falou, cara, toma esse livro aqui. Ele me deu do nada esse livro. Eu li esse livro em 40 minutos e falava sobre um nível de consagração usando o voto do Nazireu. E eu entendi, eu estou sentindo Deus me chamando para consagração, eu não entendi o que era. Aquele livro caiu na minha mão, foi um manual para aquele ano, para o que eu vivi naquele ano. Ou seja, o The Call, ele era esse movimento de consagração. Até que o Luengo entende que o tempo do The Call acabou, e ele vai se transformar em Descende, e agora já não é mais a respeito de oração e consagração, mas é a respeito de envio de missões, que vai ser uma nova liderança que vai pegar, e essa nova liderança pegou. E veio o Descende, aconteceu, e todo mundo levantou o sapato, vamos para as nações, e vem o mundo e fecha as portas 2 semanas depois. Tipo, cara... Exatamente. Bizarro, parece que foi uma pegadinha, tipo assim, a igreja entendeu errado. E conversando com esse pastor amigo meu na live, ele falou uma coisa, cara, ultra simples, mas, tava na cara, como é que ninguém viu? Não existe Descend sem The Call. Então, ok, vocês vão? Vão. Então, primeiro The Call. Uau. Primeiro vamos ser chamados para consagração e oração. Primeiro vai todo mundo para dentro de casa, vai aprender a levantar um altar de adoração dentro da sua casa, vai ser responsável pela sua vida com Deus, vai ser responsável pela sua leitura bíblica. Não vai ter ninguém para te ajudar, é você. Exatamente. E se você for para um lugar que não tem evangelho sendo pregado, você vai ter que ser o cara que adora, que prega, que ora, você vai ter que aconselha. Você vai ter que ser. A sua casa tem que ser um ambiente de adoração. Então você percebe, cara, acho que faz sentido. E literalmente, eu não sei se você percebe isso, mas houve uma mudança na atmosfera. Parece que o Descende foi
3 anos atrás. Muito Não, tempo. foi Muitos anos. Eu senti realmente uma rotação, sabe? Uma mudança. Olha, tem algo literalmente mudando na atmosfera, no mundo, sabe? E você falando isso sobre oração, quantos foram para suas casas e aí redescobriram o que é realmente ter uma vida de oração. O seu secreto, você e você, sabe? E até as coisas simples também, né? Tipo, você tá em casa, honrar o seu pai e sua mãe, conviver com a sua família. Sim. Porque às vezes a gente que trabalha muito na igreja, a gente tá fora da igreja, é fácil ter uma relação boa com o pai e a mãe, você quase não vê seu pai e sua mãe. Aí você tem que, vem a pandemia, você tem que ficar em casa. Sim. E viver com aquelas pessoas. E você, não, porque Dia eu vou após- amar as nações, e eu vou ser pai de Nossa, multidão. vai amar sua casa primeiro. E você, teu pai fala e dá um berro nele, sabe? Uma coisa que eu acredito muito, que o avivamento vem de dentro, sabe? Você primeiro tem que viver um avivamento pessoal, Sim, no seu sim, quarto, no seu secreto, pra depois você espalhar pras nações. Sim. Porque até a explosão, se você vê o fenômeno da explosão, ela vai pra dentro pra depois ela expandir de uma forma bizarra. Então eu acho que é muito isso que você falou. Deus tá trouxe a gente todo mundo pra dentro, olhar pra si, ver como que tá nosso relacionamento com ele, pra depois ir pras nações e... E se você vê o ministério de Jesus, né? Jesus, ele poderia começar com algo muito grande, né? Tipo, vamos fazer algo barulhento, vamos explodir isso aqui. Tirar o Império Romano, vamos fazer um Jerusalém. negócio... Mas, cara, Jesus começou com 12, cuidando, individual de cada um, discipulando e tal, e começando Sim. algo estratégico e simples, sabe? Às vezes, o que Deus quer fazer é isso. Eu acho que Deus está nos pedindo isso, ó, retorno à simplicidade, retorno à essência, retorno ao começo, aos primeiros passos. E se você perceber, o ministério de Jesus, ele começa numa grande explosão. Porque João Batista é o profeta sim. reconhecido por todos, Sim. tem uma multidão ali. E João Batista, a mensagem dele era: eu batizo com água, mas vem um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo. Ou seja, o papo de João Batista era: tem um que está vindo, está no meio de vocês não conhecem, ele é maior do que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ou seja, o papo de João Batista era: esse que vem, esse que vem, esse que vem. De repente, num belo dia, totalmente público, ele fala: esse é. E batiza Jesus, e o céu abre, e o Pai fala, e todo mundo ouve, e o Espírito Santo desce. Cara, BOOM! Ele preparou o caminho. BOOM! E aí o que acontece? Um vácuo. Exatamente. Tipo, cadê? Deserto, decol. Exato. Deserto. É real. Deserto. Ali Jesus vence Satanás de um jeito que ninguém viu. A guerra que foi a partir do deserto, o ministério de Jesus começa e nunca o diabo foi problema para Cristo. Porque ele já estava vencido. Jesus chega em Gadara, a legião de demônio vem ajoelhada adorando a Deus. Cara, que humilhação, cara. Tipo, ele arruinou todo o velório que ele foi. O morto já saía ressuscitando, tipo, cara... Muito engraçado de pensar. tipo assim, ele venceu algo no secreto que ninguém viu, mas foi a grande batalha. Tipo, na cruz, Jesus casou com a gente, né? Ali ele casou com a gente, ali ele selou a aliança. Ali ele ganhou uma noiva, né? Mas no deserto ele venceu o diabo. E o diabo não foi empecilho algum para o ministério de Cristo. Nunca. Tipo, ele foi crucificado, como a paixão de Cristo mostra, né? O diabo ali. Não foi o diabo, foi Deus purinho. A crucificação foi Deus, foi plano de Deus, não foi do cão. Né? Então, assim, o diabo perdeu numa guerra secreta. Ou seja, quantas guerras foram travadas dentro de casa nesse tempo? Sabe? Guerras que precisam ser vencidas. E você não vai poder sair para a batalha sem vencer a guerra. Né? Tipo, é estranho falar isso. Sair para a batalha sem vencer essas guerras antes. São guerras internas. Não. Eu entendo que a gente construiu algo muito lindo, que é uma beleza nos templos, luzes. Acredito que o louvor, né, a música ficou bem mais elaborada, né? Cada vez mais houve um glamour, né, no meio cristão, meio gospel, vamos dizer assim. Mas eu acredito que voltar para a simplicidade sempre é um começo. Tipo assim, olha, vamos sair das conferências, sabe? Vamos pro secreto, vamos pro quarto, vamos estar sozinhos, sabe? Eu acho que é um tempo. Então eu acredito muito nisso. E enquanto você está falando de demônio, e a Bíblia vai falar, né, que tem lutas que são travadas, mas que não é para lutar no âmbito carnal,
e sim no âmbito espiritual. Porque não é E pela de- nossa força. E Sim. muitos de nós tinham esquecido disso, né? Exato. Que tem lutas que são para ser travadas no âmbito espiritual. Cara, esse tempo ele mudou a música da igreja. Porque se você pensar, ministérios de louvor que são... Eu não me vejo nem enquadrado nisso, porque eu me vejo mais pregando o evangelho do que cantando. A música está dentro de mim, beleza, mas eu não sou um ministro de louvor. Não tenho uma banda, minha música não é feita para congregação. Eu percebi, ministérios de louvor que fazem música para congregação, não tinha uma congregação para cantar essas músicas. Então, assim, fica um treco, cara, que tipo de música a gente vai produzir nesse tempo? Né? Então, isso muda a nossa forma de ser igreja. Tipo, da cozinha da minha casa, eu preguei para milhares de pessoas. Tipo, no lugar que eu faço meu devocional de manhã, que eu almoço, janto, eu estava pregando para milhares de pessoas. Ou seja, com a mesma estrutura que um canal de televisão tem. Os caras estão até hoje dentro de casa, com a estante de fundo, com a conexão meio palha, falhando o tempo inteiro. Pô, cara, a nossa estrutura está melhor. Sabe, tipo assim, funciona bem. Então, a gente percebe, tudo foi movido, né? Teve uma estruturação e gerou uma sede absurda pela congregação. Tipo assim, pode ter certeza, tá tudo voltando. A congregação vai cantar mais alto do que nunca, sabe? O público está fazendo inscrições para guardar o seu lugar na igreja com uma sede que parece que é a conferência das galáxias. Não, é só um culto de domingo. Tipo assim, a galera fazendo inscrição, voando para poder pegar um lugar na igreja. Essa sede, essa busca pela presença, ela transcendeu tudo que a gente estava acostumado. Né? E eu acho que é um tempo muito válido. Exatamente. Tem que encerrar. A gente vai ter que encerrar porque temos um tempo limitado. mas Triste. Vamos estar abençoados. Vou encerrar então. Pode ser. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o Rodolfo. A gente agradece, Rodolfo, Valeu! por falar com a gente aqui. E sigam o Biwan em todas as redes sociais. Fiquem de olho porque toda segunda-feira às 8 da manhã tem podcast novo. Tanto no Spotify, quanto na Apple, quanto no YouTube também e no Anchor. Isso, em tudo. É isso. Então, um beijo e até mais. Muito estranho, cara. Olha, a gente só tá É tipo acostumado grupo.